Boa noite, pessoal. Hoje, conversa Gerer com Daiane, falando sobre psicologia e educação das relações étnico-raciais. Essa live vai ficar gravada, eu vou abaixar aqui o som. Quem não conseguir assistir ao vivo, depois pode ver o vídeo, tá bom? Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Vamos ver se Daiane chega. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Vamos, Daiane, cadê você? Já estamos, o quê? Ao vivo. Já estamos ao vivo. Sejam bem-vindas a todas as pessoas, boa noite. Bom, enquanto a Daiane não chega aqui, deixa eu ver, tem duas pessoas aqui, mas eu só quero mostrar esse livro que chegou hoje aqui. Esse livro é muito importante, gente, chegou. O livro tá bonito, tem umas fotos. Então a Fabiana, esse é o livro da Fabiana de Oliveira, que veio aqui na nossa última live. Esse livro é fruto da tese de doutorado dela. Então o livro tá muito bonito, gente, muito mesmo. Olha essas imagens, que graça. Bom, boa noite, Janete. Ah, ela entrou. Vamos ver. Aceitar. Maravilhosa mesmo. Ligando para Daiane. Vamos lá, Instagram. Isso, Instagram está colaborando. Muito bem. Boa noite, Daiane. Boa noite, Ayodele. Muito obrigada pelo convite para falar sobre esse tema hoje. Estou muito feliz em estar aqui. Ah, que coisa mais linda. Ó, nós vamos começar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Ai, eu estou trabalhando. Ai, agora eu não posso. A live fica gravada lá no meu Instagram. E depois eu compartilho com a Daiane e fica nos nossos dois Instagrams, certo? Bom, para a gente começar, Daiane, eu estava aqui mostrando o livro que chegou. Chegou o livro da Fabiana hoje. Estava mostrando, ficou um livro muito bonito, tem imagens também no meio do livro. Bom, mas hoje, vocês sabem que eu convido as pessoas que eu conheço, né, gente? Para não ter erro que, né, não vai sair besteira aqui. Bom, Daiane, como que a gente costuma fazer? Eu acho que essa live já deve ser a 5ª live. Então, na primeira live, eu chamei o Lucas para falar como que ele faz na educação infantil com a temática indígena, né? Essa foi um pouco o início dessas lives. Depois eu chamei a Natália para falar de educação das relações étnico-raciais e bebês. Depois eu convidei o Oliveira para contar um pouco como o continente africano, e mais especificamente Guiné-Bissau, pode nos ajudar a pensar a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Depois do Oliveira, eu chamei a maravilhosa Kilsan de Oliveira para dizer como é que é essa escrita e como é que ela mistura teoria e prática na arte literária infantil. E depois, né, por último, penúltima agora, a Fabiana de Oliveira para contar um pouco sobre a tese dela, sobre o livro. E aí, gente, eu penso que a educação das relações étnico-raciais ela abrange vários outros campos. E a Daiane é minha amiga pessoal, e aí eu fiz o convite para a Daiane. Certo, gente? Então, essas são as conversas Gerer, Daiane. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer uma audiodescrição, depois eu vou pedir para a Daiane fazer uma audiodescrição e se apresentar. Pode ser, Daiane? Eu começo a passar a bola para você e você já se apresenta. Ok. Bom, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, nem muito curto, nem muito comprido. Eu estou usando óculos escuros, não, óculos de grau. A armação é escura em cima e embaixo é transparente. Estou usando batom vermelho. Eu estou com um macacão com listas brancas, vermelhas e brancas, um macacão azul marinho.
No meu fundo tem uma estante e uma planta. E agora eu passo a bola para a Daiane. Meu nome é Daiane Santos, eu sou uma mulher negra, eu estou de cabelo curto, usando um óculos de grau com armação preta e uma blusa marrom. E o meu fundo é branco com uma estante atrás. Perfeito. Quem é Daiane? Conta pra gente quem é Daiane. Que pergunta! Ai, Vai perguntar para psicóloga isso, né? é, eu sou eu sou migrante, né? Eu acho que essa coisa do trânsito ultimamente tem mexido bastante comigo, né? Nasci em Sergipe, minha família migrou para o estado de Mato Grosso no início dos anos 2000, onde eu cresci. Me considero, assim, mato-grossense nesse sentido. E no estado de Mato Grosso, eu me tornei psicóloga, me tornei mestra em educação, me tornei tia, construí muitos afetos e depois migrei aqui para o estado de São Paulo, em São Carlos, onde recentemente terminei o doutorado em educação. E acho que esses trânsitos e esses partos contam um pouco sobre a minha história e a minha trajetória até o presente momento. Muito bom. Então, vocês vejam que nós temos aqui uma psicóloga que fez o seu caminho e acaba ali um pouco se aproximando, não só se aproximando, mas se aprofundando na educação. Então, é por isso que a Daiane está aqui, porque ela também tem esse olhar para além da clínica, para a educação, né? E aí, Daiane, a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber aqui, mas o que tem a ver, se tem a ver, como que se junta psicologia e educação das relações étnico-raciais. Como que você faz esse encontro? Como que esse encontro é possível? Eu acho que a primeira vez que eu pensei sobre esse tema específico foi na minha formação básica. Eu fiz estágio estágio psicopedagógico, digamos assim, Uhum. que eu trabalhava na clínica escola da minha universidade, e trabalhava com casos de pessoas, de crianças e adolescentes encaminhados geralmente por a escola com e Sim. problemas de comportamento e dificuldades de aprendizagem. Então, essas eram as maiores queixas e as maiores demandas que eu recebia naquele momento específico, assim. E teve um caso que mexeu bastante comigo nessa época, porque eu fiz contato com uma escola, fiz contato com os professores, fiz entrevista com os pais. É, esse procedimento para mapear e conhecer um pouco mais sobre o caso específico, mas algo me chamava muita atenção, porque quando aquele paciente entrava na, na sala, juntamente Uhum. comigo, eu não encontrava essa criança que a escola falava, que a mãe falava, que Era outra criança.
Era uma outra criança. Então, então essa criança que dizia, chuta a porta, bate em todo mundo, enfim, não faz as atividades e etc e tal. Naquele contexto clínico comigo, era uma criança amorosa, era uma criança gentil, uma criança que não correspondia àquilo que eu via em em todos os espaços que Uhum. falavam sobre aquela criança, né? Hum. Enfim, e teve um desses encontros, né? Ficou muito marcada a escolha de um livro nesse contexto, né? Que acredito que é um livro que talvez muitas crianças tenham se identificado em algum momento, que foi o livro do Patinho Feio. Porque que a gente está falando de uma clínica, né? Uhum. Uma escola que tem brinquedos, que tem livros, que tem vários elementos. Uhum. E, e a escolha dessa criança por esse livro e a leitura desse livro nesse contexto clínico me impactou profundamente, assim, né? Porque essa criança estava escolhendo justamente esse livro e essa obra e não outras, né? Uhum. Naquele contexto específico, outras intervenções foram feitas, né? Mas foi exatamente essa experiência particular que eu tive, assim, que mexeu muito com o meu interesse em pensar, em pensar essa construção de uma subjetividade negra nos contextos de formações, assim. Uhum. Que naquele momento específico, essa temática racial não foi trabalhada apropriadamente Essa devido criança era da educação infantil ou do ensino fundamental, Daiane? ao ensino fundamental. E você chegou a observar alguma conduta, assim, da professora e dos colegas? Você chegou a observar alguma coisa das relações dessa criança, que eu estou entendendo que é uma criança negra, dentro da sala de aula, quando você foi observar? Na verdade, o único o contato que eu tive foi com os professores e não com a criança em sala de aula. Então, tive acesso Uhum. ao discurso do professor sobre essa criança, tive acesso ao discurso da coordenação escolar sobre essa criança individualmente. Eu não acompanhei essa criança dentro do contexto escolar. Certo. Não, é isso. E aí, quando a gente pensa, e aí é mais uma justificativa, o porquê que eu convidei a Daiane. Quando a gente pensa educação, das relações. Então, o que eu quero muito trabalhar com você aqui, que você traga elementos para nós de como essas relações se dão. Porque a escola ela não está à parte da sociedade. O que acontece na sociedade também acontece na escola. E às vezes acontece de modo mais intenso, porque a escola é um ambiente menor, as pessoas se conhecem, enfim, né? Então, quando a gente está falando de educação, das relações étnico-raciais, para mim é primordial o olhar de uma profissional que está falando sobre saúde mental, que está falando sobre relações, né?
Então, Daiane, agora uma outra questão, né? Como que a psicologia, enquanto área do conhecimento, pode ajudar a educação nesse trabalho voltado para a educação das relações étnico-raciais? É, eu acredito, sobretudo, né, a partir da formação de profissionais que vão estar diretamente com os estudantes, né, um trabalho institucional também mais amplo, né, quando se tem a possibilidade das escolas, né, terem essa equipe multidisciplinar, Que não é uma realidade, mas sim. mas assim, construir esse trabalho multidisciplinar de formação com a equipe escolar e também de alguma maneira, né, a partir de grupos, oficinas e projetos diretamente no contexto escolar, assim, mas, mas também na gestão, né? O trabalho do psicólogo também está na gestão, nas secretarias, enfim, não necessariamente nesse escopo do aluno, embora a gente seja um pouco mais conhecido por esse trabalho clínico, né? Existe essa possibilidade de desempenhar esse trabalho institucional dentro desse campo também. Muito bom, eu acho que é essencial e fica aqui uma sugestão, né? Uma dica, tanto que a gente fala, para que as instituições tenham o psicólogo, a psicóloga escolar, como uma pessoa para esse apoio. Não só para o apoio, porque o que eu vejo um pouco em algumas instituições é que esse apoio do psicólogo, ele normalmente é direcionado para a questão da inclusão de crianças com deficiência. Aqui eu estou pensando escola, assim, com crianças, mas vamos também pensar essa escola amplamente. O ensino, a educação de jovens adultos e até o ensino superior, né? Mas pensar nesse profissional como um apoio, inclusive, para a formação. Porque as coisas acontecem e, de fato, na nossa formação, muitas das pessoas, e agora eu estou dizendo no campo da pedagogia, hoje mudou um pouco, mas a nossa formação para pensar as relações étnico-raciais, ela ainda é muito rasa. Então, por exemplo, hoje, dentro das formações da ENE, a gente ainda enfrenta o discurso de dizer, não tem racismo na escola, isso não existe. E até pessoas que se exaltam, né? Então, hoje eu tenho ido para as formações no sentido, eu não vim convencer ninguém aqui. O racismo existe e ele está documentado, ele está pesquisado. Eu não vim aqui convencer vocês disso. Eu estou partindo do pressuposto que ele está na escola, desde as crianças muito pequenas, como traz aqui Fabiana de Oliveira, até o ensino superior, se a gente pensar nessas várias etapas, né? Então, o profissional da psicologia, ele é fundamental para dar esse apoio, porque os casos acontecem, Daiane, e a gente, de fato, não sabe o que fazer. Hoje existe um movimento, né, não em todas as escolas, mas existe um movimento inicial da criação de protocolos antirracistas. Isso deve ser pensado, e deve ser pensado coletivamente, inclusive com psicólogo. Mas agora eu tenho outra pergunta, Daiane. Vamos dizer, eu sou uma profissional da educação, vamos dizer que eu tenho uma família, que eu tenho filhos, e o meu filho conta para mim algum fato que eu entenda como um crime de racismo que essa criança sofreu, tá? O que eu, enquanto família, enquanto mãe, enquanto responsável,
posso fazer nesses casos, Daiane? E aí, essa é uma pergunta para psicóloga, Daiane, porque às vezes as famílias não sabem como proceder. E mesmo porque, às vezes, alguns relatos, e isso acontece muito, os xingamentos, os fatos que acontecem, eles vão se repetindo ao longo dos anos. Então, por exemplo, um ato de racismo que eu possa ter passado lá nos anos 90, 2000, uma criança hoje está passando dentro de sala de aula. O que você diria para essa família? Então, a criança chega e verbaliza que ela foi tirada de uma brincadeira, ou que ela foi ofendida com palavras, né? Como é que eu vou dizer? Palavras racistas. Qual seria o direcionamento? O que você diria para uma pessoa adulta que tem um filho que sofreu racismo? Acho que a primeira coisa que eu diria é para não minimizar. Eu acho que é muito comum, assim, que os pais digam algo como não dá importância para isso, ou não liga para isso, ou isso não é tão importante assim, ou deixa isso para lá, ou não dê tanta importância, ou você é melhor que isso, ou também inclusive como uma maneira, é, um elogio, né, a essa própria pessoa, mas também como uma maneira de minimizar essa violência sofrida, né? Então, o primeiro passo é uma escuta, né? E quando você minimiza o que está sendo dito e colocado, você não escuta o que essa pessoa, né, o que o filho e a filha está trazendo nessa fala, né? Então, acho que é importante no primeiro momento, abrir possibilidade de escuta, de compreender melhor como essa criança se sentiu diante daquele episódio e acolher essa dor e esse sofrimento advindo da violência racial. Não minimizar o impacto que isso tem. Porque acho que existe também uma reviolentação nesse processo, né? Uma revitimização quando a pessoa sofre uma determinada violência específica, não é escutada e a sua dor é minimizada. Perfeito. A Fabiana vai falar, a Fabiana não, a Eliane Cavaleiro vai denominar esse minimizar como um silenciamento. E ele acontece tanto na escola quanto no lar, porque aí ela vem com o livro do silêncio do lar ao silêncio escolar. Antes de te cortando assim, mas muito brevemente, tem um vídeo do Emicida que ele vai falar sobre o livro Amoras e como que se deu a coisa do livro e tal. E aí tem um momento que ele conta da experiência dele enquanto criança. E ele diz, olha, muita coisa acontecia e os nossos mais velhos diziam assim: ah, segue em frente, segue o jogo, não foi nada, não foi nada. Levanta que não foi falta. E o quanto que isso é também uma reviolência, nem sei se eu posso usar esse termo, mas é uma nova violência. O que você está sentindo não é real. Ah, não, ou né? E aí eu estou dizendo agora do ponto de vista escolar, a professora diz, ah, é brincadeira, não tem nada disso, né? Mas muito bom. Então, o primeiro ponto é não minimizar, e segundo ponto, acolher. E aí, o que a mãe faz? Vai lá dar o barraco na escola? Vai ou não vai, Daiane? Olha, eu acho assim que desse ponto de vista
é importante que a família, né, e construa essa relação, né, com a escola e consiga construir essa relação sobre que projeto de escola que você tem para as crianças negras desse espaço, desse lugar, né? E também, sim, é, não no sentido de criar um barraco ou criar um caos nesse sentido, mas de criar sim, um conflito e um desconforto e um tensionamento, porque é necessário que exista sim, um conflito, tensionamento e desconforto para que haja determinadas mudanças, né? E e que possa, sim, e se presume que possa existir, né, esse diálogo entre escola e família e esse questionamento, assim, o que vocês estão pensando sobre essa questão, sobre esse tema, né? É o caráter político da escola, isso representa, essa atitude representa o que a escola deseja e quer para ela, enfim, e como isso vai se refletir, no caso, institucionalmente, né? Como ela vai se mobilizar, pensando a estrutura da própria história, da própria escola, né? A formação dos professores, não só dos professores, né? Mas da equipe escolar, né? Que compõe a escola, enfim, desde quem cozinha, quem limpa, todas essas pessoas são atores sociais importantes da equipe escolar, enfim, coordenação, direção, gestão, tudo, né? Enfim, Então, vale a pena a família, porque assim, quando eu escuto fatos e histórias, assim, eu um pouco me coloco no lugar e a vontade de fato é dar um barraco, assim, porque ainda hoje, e eu sempre, as reuniões com famílias, e principalmente na educação infantil, eu começo dizendo para as famílias que eu entendo que todos os dias elas me entregam uma joia que elas têm, né? Algo muito precioso, né? Aquela criança é algo muito precioso para aquela família e eu reconheço isso. E de repente, quando, assim, questões inúmeras acontecem, na educação infantil principalmente, a gente não tem como blindar as crianças do mundo. Mas a questão do racismo, às vezes, ela traz lembranças para aquele familiar, né? Então, na minha pesquisa, eu entrevistei algumas mães, majoritariamente mães, e elas contam, têm relatos, né? Ah, aconteceu isso comigo quando era pequena. Então, não é só a violência da criança, mas ela se lembra e ela volta para aquilo. E às vezes não são todas as pessoas que, Daiane, sei lá, tem essa calma, não vamos tensionar com a escola. é, eu acho que o primeiro ponto aqui não quer dizer, como a família como uma família deve ou não reagir diante um episódio de violência racial. Eu acho que a questão é se existe a dimensão do barraco e da violência, ela é sim legítima. O barraco e a violência é legítimo diante da dor provocada por uma violência racial. Então, eu acho que sim, é importante que exista uma manifestação, né? E eu acho que
Nesse sentido, eu diria, né, que o próprio barraco, nesses termos, né, seria, assim, uma forma legítima de tensionamento. O barraco, sim, é Uhum. uma maneira de causar conflito. É que muitas das vezes, né, parece uma maneira, digamos assim, o termo parece uma maneira pejorativa, né, de falar sobre a reação de uma violência racial, né? Mas eu acho que, na minha percepção e na minha avaliação, é, usando a clássica frase, né? Não é bom que a gente conflita, não é para confundir a resposta do oprimido com a violência do opressor, né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que sim, se a família chega na escola e fala assim, que é isso que está acontecendo, que meu filho está sendo excluído das brincadeiras, é, é uma manifestação, sim, de procurar Legítimo. uma resposta, claro, claro, uma Uhum. resposta sobre por que esse tipo de prática está sendo mantida dentro desse contexto. Não, perfeito, perfeito. Eu estou trazendo muito o universo da educação infantil porque, bom, eu acho que ele é importante e existe ali a participação da família, assim, muito mais próxima, porque a família vai um pouco se afastando da escola quando vai para o Fundamental 1, aí no Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, então você nem vê essa participação. E eu acho que é fundamental pensar a família, porque agora eu só penso nisso por causa do doutorado, mas enfim. Daiane, uma outra questão. Assim, a gente, às vezes as pessoas vêm questionar, mas vocês só falam de pessoas negras e tal. Pensar relações étnico-raciais também é pensar pessoas brancas e junto delas a branquitude. Como que você pensa a branquitude do ponto de vista da psicologia e da educação das relações étnico-raciais? Aonde ela está? Por que ela está? Você poderia falar um pouco sobre a branquitude? A branquitude é um modo, né? É uma identidade da maneira como pessoas brancas agem dentro de um determinado sistema específico, né? São características que compõem um modo de agir de pessoas brancas, né? E é importante lembrar que esse modo de agir está perpassado por histórica, é, uma herança histórica pautada por privilégios simbólicos e materiais. Então, Uhum. acho que quando a gente pensa pessoas, pessoas negras, né? A gente vai pensar de maneira, muitas das vezes, é, como genérica, né? Como se uma pessoa negra, né, representasse toda a negritude, e aí a gente é dissolvido de individualidade, enquanto não se olha para pessoas brancas como se pertencem a um determinado grupo. Certo. Então, acho que a ideia aqui é pensar pessoas, assim como pessoas negras pertencem a um determinado grupo, pessoas brancas também pertencem a um determinado grupo, e esse grupo tem um determinado
modus operandi, uma maneira específica de agir, porque carregam consigo uma memória histórica de uma herança de privilégios materiais e simbólicos, assim como nós trazemos nossa herança histórica sim, simbólica, que foram construídas no decorrer da história do Brasil, né? E dentro do contexto escolar, é interessante observar o modo como determinadas dinâmicas de relações acontecem sem que se pense esse sujeito branco universal, essas práticas que sempre foram estabelecidas no decorrer do tempo, como sempre foi assim, sempre foi assim. E não se pense exatamente e não se questione exatamente se sempre foi assim. Se pense muito mais sobre o outro. O outro, o outro negro, o outro indígena, outra pessoa com deficiência, o outro como não se questione essa não se questione e não se tensione o modo como essas relações, esse modo de operar se estabelece dentro dessas instituições. Perfeito. Não, perfeito. Porque, e de fato, o tempo todo, basta a gente se colocar para ver, para olhar e para enxergar, e a gente vai ver dentro das relações, mesmo na educação infantil, no ensino fundamental, as crianças brancas se valendo desse privilégio da branquitude. E aqui eu não estou dizendo que a criança, assim, eu sei o que é branquitude. Ela experiencia isso no dia a dia dela, né? E aí, Daiane, uma outra questão, assim, que tem me mobilizado, ela sempre me mobiliza e ela aparece muito nas formações de professores, né? Eu sei que a psicologia tem um trabalho com... Eu nem sei, você não atende crianças, né? Mas você já deve ter passado por isso e ter sido formada nessa linha, que é o trabalho com desenhos infantis. E aí, o que chega para mim, enquanto professora, enquanto formadora, a partir da experiência de outras professoras? Eu pedi para as crianças, estou trabalhando um projeto de identidade. Pedi para as crianças se desenharem, fazer um autorretrato, por exemplo. E aí a professora diz, mas o meu aluno negro, ele se desenha enquanto pessoa branca. Mas não pode isso. Eu já falei para o aluno, você não é isso, você não é isso. O que eu faço? Que ele só se desenha como pessoa branca. E aí eu volto a questão para ela, assim. Sempre volto a questão, mas num sentido mais pedagógico, para que essa professora pense. E eu digo assim, mas quem quer ser negro nesse país? E aí as professoras ficam muito incomodadas, e eu digo, olha, você não pode chacoalhar essa criança e dizer você é preta. A criança está dizendo ali, ela está se representando da maneira mais confortável possível. Como que você vê essa situação, Daiane? Dessa professora que pede para a criança se desenhar, né? E essa criança negra se desenha como uma pessoa branca. E como encaminhar essa situação? Tem algo que, às vezes, na lanchonete, de tentar dar uma determinada resposta urgente, a gente quer dizer ao outro, né? Enfim, e dizer ao outro como ele é. E nessa questão da identidade,
Eles são um pouco mais complexa, né? A Neuza Santos, né, quando vai falar sobre o processo de educação de pessoas negras, né, vai trazer um modo como muitas das vezes, basicamente a gente vai tentando se aproximar disso, do branco, como também uma maneira de aceitação social, uma maneira de caber dentro dessa sociedade isso implica muitas vezes dissipar características que são negras, pode dissipar a mancha negra, né? Então, é interessante pensar que esse processo de subjugação e de alguma maneira faz com que pessoas negras se aproximem, busquem essa referência branca, também é um processo bastante doloroso, bastante difícil, né? Então, não é simplesmente uma não, digamos assim, a criança pegou o lápis de cor errado, ela não sabe que ela é de uma determinada cor específica. Então, também compreender que o processo de educar uma determinada criança é criar condições para que ela consiga existir em sua plenitude. Eu acho que então, que condições que eu, como educador, estou fornecendo para que essa criança construa referências em que a sua identidade possa ser afirmada positivamente ou possa ser afirmada nesse espaço, nesse contexto. A escola, tem dado referência, espaço para que esse sujeito se construa na sua potência e na sua totalidade, ou a gente tem um determinado currículo, um determinado projeto político, ou a gente tem referências didáticas que não refletem a multiplicidade das experiências singulares dos sujeitos e os mais diversos pertencimentos raciais. Será que os passos que essa criança tem transitado, tem dado, ofertado, essa possibilidade dela se ver, se reconhecer? Perfeito. Não, é isso. E aí não adianta eu chacoalhar a criança e dizer, ai, você não é dessa cor, você não tá vendo. Então, o que você está dizendo pra gente, Daiane, é algo muito mais profundo, né? E o que nós, enquanto educadores e educadoras, e aí eu não estou dizendo só professores e professoras, como bem a Daiane colocou, toda a comunidade escolar, que ambiente que eu estou fornecendo para essa criança, qual é o modo como eu me relaciono com essa criança e com pessoas que são diferentes de mim, por exemplo. Porque as crianças ficam muito ligadas. Então, eu tenho um exemplo, assim, Daiane. Eu trabalhava numa escola, que algumas pessoas que estão aqui vão saber, mas eu não vou falar, porque eu sou muito ética. E nessa escola, as crianças tinham a prática de chamar a funcionária da limpeza, que era uma mulher negra, de tia da limpeza, tá?
E aqui eu não vou falar o nome dela, eu vou colocar o nome fictício também para não expor ela. E aí eu falei, que isso, gente? Que tia da limpeza, o quê? Um dia, bem no começo do ano, eu chamei essa senhora, convidei ela para vir até a sala e falei, olha, crianças, eu vou apresentar para vocês. Daiane, pensa o nome fictício aí, que senão eu vou acabar falando. Tem um nome aí de mulher. Marina. Marina. Crianças, essa aqui é a Marina, o nome dela é Marina. Ela trabalha aqui na manutenção e limpeza da escola. Marina, aí a Marina contou, né, o quanto tempo. A Marina foi entrevistada pelas crianças. E eu valorizei Marina ali. Bom, o tempo foi passando e aí eu disse para as crianças, olha, o negócio é o seguinte, a Marina, ela limpa o pozinho que vem com o vento. A Marina não é obrigada a pegar o papel que você joga no chão. O papel que você joga no chão, você tira, tá? Beleza. E aí o fato, e as crianças começaram a chamá-la pelo nome. Nessa escola, a gente tinha pouquíssimas funcionárias negras, né? Eu era uma das poucas professoras que tinha, e tinha algumas funcionárias na limpeza, como é de praxe. E então as crianças começaram a chamar Marina por seu nome. Não era nem tia Marina. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Marina, bom dia. E eis que um dia uma criança de uma outra turma diz assim, Daiane, caiu uma garrafa de água, e aí a professora fala, chama a tia da limpeza. A criança chamou, que era de uma outra turma, e aí o que aconteceu? Marina entrou na sala e falou assim, tá aqui o pano. Aqui pediram o pano, só que é o seguinte, meu nome não é tia da limpeza, meu nome é Marina. Então, esse trabalho que é feito com as crianças, da valorização de alguém, porque dar nome a uma pessoa negra é humanizá-la, coisa que o racismo foi fazendo tudo, né? Dar nome, dizer que aquela pessoa também contribui, é uma maneira, e aí foi uma maneira não só, eu imagino, para crianças negras que estavam ali na turma, de nossa, olha, ela faz um trabalho, ela tem nome, mas para a própria Marina. Então é algo muito simples, mas que a gente traz para o nosso dia a dia de educadora e educadora. Como me relaciono com essa funcionária da limpeza que é uma pessoa negra? Exatamente. Eu a cumprimento pelo nome, porque todas as professoras chamavam ela de tia da limpeza. A tia da limpeza, a tia da limpeza. A tia da limpeza, ela tem nome. E as crianças me viam dar bom dia, abraçar, pedir ajuda. Então, elas confiavam naquela pessoa, né? Bom, daí são 19 horas e 47 minutos. A gente está quase caminhando para o fim. Agora é a hora do jabá, viu, gente? Porque assim, também vem aqui e tem que fazer jabá. A Daiane acabou, ela é recém-doutora. Daiane é recém-doutora, fez um trabalho brilhante no doutorado. E Daiane também fez um mestrado. O mestrado de Daiane vai ser publicado em um livro. Daiane, eu gostaria muito que você falasse um pouco agora desses dois trabalhos, agora dessa Daiane pesquisadora. Gostaria que você falasse desses dois trabalhos, para a gente finalizar. Como eu disse no início, uma das coisas que aquele caso que eu contei no início, de alguma maneira me levou a pensar formação, como a gente se forma, né? Eu tenho percebido isso. No meu mestrado, eu trabalhei com memórias e educação e infância na literatura, mais especificamente no livro da Conceição Evaristo, O Olhos d'Água. Então, eu trago para corpo da dissertação, o modo como essa infância desenhada, né, por Conceição Evaristo, e as memórias e
as memórias de educação trazidas nesse livro, assim, memórias de pessoas adultas, sobre esses momentos, também pensando assim, em educação a partir de uma perspectiva muito mais ampla, né? Pensando a rua, pensando a família, pensando a casa, e vários espaços de trânsito que a gente percorre, se forma, se educa, se construi como pessoa. Então, esse trabalho que de dissertação está disponível, mas ele vai se tornar um livro em breve. Muito bom, muito bom. E a gente vai fazer o lançamento do livro aqui, vai ser a maior festa, vocês vão ver. Quando o livro estiver em minhas mãos, você haverá os sinais, tá? E aí, só antes de você entrar na parte do doutorado, a título de sugestão para todas as pessoas, eu ia falar para todas as mulheres, mas para todas as pessoas que estão aqui escutando, leiam Conceição Evaristo. Leiam Conceição Evaristo. Para mim, Daiane, agora trazendo um pouco da psicologia, ler a Conceição tem algo de cura para muitas coisas que às vezes eu não consigo entender assim. Então, recentemente eu li o Ponciá Vicêncio. É um livro que eu recomendo fortemente a todas as pessoas. É um livro muito fluido, mas vai falar de infância, vai falar de relações étnico-raciais, vai falar de traumas. Então, eu recomendo fortemente a leitura de Conceição Evaristo e também do livro da Daiane, que vai sair. Bom, mas agora conta sobre o seu doutorado, que foi assim, gente. Como que eu posso dizer? Ver a Daiane, o processo da Daiane, assim, o doutorado dela, para mim, tem uma coisa de transgredir os moldes da academia. Daiane, conta um pouco do seu doutorado. No meu doutorado, eu continuei trabalhando com Conceição Evaristo, mas também com o conceito de experiência da autora, e nessa mesma linha de mapear processos subjetivos de formação, eu trouxe a minha própria história de formação do corpo da tese de doutorado. Para fazer isso, compõe a tese os meus diários, pessoais, escritos aí no decorrer da adolescência, da vida. E esses diários são elementos chaves para conseguir identificar esses espaços de formação e também esses modos de subjetivação produzidos por esses espaços. Então, tem nesse texto o espaço escolar, sim, a universidade, sim, mas também tem a presença da família, tem a presença da igreja, do espaço religioso, tem a presença da rua, como espaço de deslocamento também, né, na cidade, mas na vida. E o meu trabalho tem essa característica, eu acredito que seja também uma continuidade, assim, do que eu venho desenvolvendo, que é mapear, cartografar esses processos de subjetivação, de formação, de infâncias negras, né, da criança negra que eu fui, da mulher negra que eu sou, trazer isso e
você veja o que esses espaços produzem, os efeitos desses espaços na psique dessas pessoas, né? Então, fiz isso com a literatura, e fiz isso com a minha própria história, e esses lugares têm produzido muito tipo de violência, mas outros espaços simultaneamente, contraditoriamente, produzem essa potência. E olhar para a verdade desses lugares, né? Como espaços como eles são, né? Espaços contraditórios, e que produzem violências, que produzem mortes simbólicas, mas que também são capazes de produzir vida, de produzir potência, e produzir possibilidade de existência. E eu acho que é exatamente isso. Assim, no último capítulo da minha tese, eu trago um trecho de uma música da Nídia Gongra, que chama E Desfrutar Todo em Vida, que é para que a gente possa... É ao vivo. É ao vivo. Seu bicho, alguém abriu a porta. É ao vivo. Não, eu tô aqui, já me tocou o WhatsApp aqui. Enfim, é isso. E que é poder pensar assim sobre como a gente está falando de educação, sim, de espaços formativos, que vão pensar muito mais que conteúdo. Então, é muito mais sobre aprender sobre ciência, sobre matemática, português, mas é sobre como a gente vive, como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se encontra, como a gente vive a partir da relação uns com os outros, e a partir de como eu disse, né, na defesa, porque não existe eu sem outro, porque a gente vive a vida um dos outros, assim. Então a gente fala de educação, porque a gente quer produzir vida, a gente quer produzir existências, a gente quer produzir possibilidades de existência, a gente não quer aniquilamento, a gente não quer aniquilamento de subjetividade, a gente não quer crianças se desenhando, crianças negras se desenhando brancas, mas que a gente crie possibilidades, sim, para que crianças negras possam se reconhecer. Isso é uma responsabilidade nossa, né? Nossa. Muito bom. Bom, para a gente fechar, eu só queria fazer a indicação de um livro aqui. Assim, esse livro, tem uma pessoa que está aqui que vai ganhar esse livro, porque eu comprei 2. A Daiane vai ganhar outro presente, como mandar para ela outro presente. Gente, falando de produzir essa saúde para crianças negras, essa existência, eu tenho um livro para indicar, que é esse aqui, O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos. Enfim, a Daiane trabalha muito na linha da literatura. Para mim, a Daiane é uma escritora de literatura, porque ela escreve o texto acadêmico tal qual uma literária, assim. E eu penso na literatura, Daiane, como esse lugar da saúde, como esse lugar da cura. Assim como eu disse, né, que a
A Conceição, para mim, Conceição Evaristo, lê Conceição Evaristo, lê Toni Morrison, lê Geni Guimarães, lê Eliana Alves Cruz. É um momento de cura de várias coisas, às vezes, que eu nem entendo. E aqui fica a minha sugestão para vocês, professores e professoras, educadores no geral, familiares. Leiam bons livros, com boas referências, com boas ilustrações para as crianças. Eu não sei se você compartilha comigo, Daiane, mas eu acho que é uma estratégia importante para a gente pensar. Não só pensar, mas construir subjetividades mais saudáveis, né? Eu não sei o que você pensa disso. Sim, claro, sem sombra de dúvidas, assino com a relatoria. Inclusive, é o que eu trago no meu texto, né, de tese, como a literatura foi, sem sombra de dúvidas alguma, essa saída, esse escape, esse lugar de fuga, esse lugar de imaginação, de criação, de fabulação, de pensar um mundo outro quando aquele que estava dado, estava colocado, não conseguia me encontrar e me achar nele. Então, certamente, a literatura é um desses lugares, dessas possibilidades. Muito bom, fundamental. Bom, pessoal, são exatamente 20 horas. Eu penso que, nossa, a gente falou sobre milhares de coisas e a gente não combinou, viu, gente? A Daiane falou assim, o que eu vou falar? Falei, vai falar. Você confia em mim? Ela confia. Falei, então pronto. Eu quero finalizar, assim, eu sei que é muito piegas e tal, mas assim, agradecendo, Daiane, a tua disponibilidade, assim. Daiane está no período de transição, de vai para cá, vem para cá, vai para lá, mas ela tá sempre presente, assim, ela se faz sempre presente e, assim como a Cris Rosa tá te desejando sucesso, eu te desejo muito sucesso, eu te desejo bem viver, eu te desejo muito amor, muito acolhimento, muita saúde, Daiane, e te agradeço, assim, você prontamente não aiou, vamos fazer. Então eu quero te agradecer pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, pelo seu acolhimento, enfim, pela sua amizade aqui, né? Porque você é minha amiga, pessoal que mora aqui no meu coração. Daiane, muito obrigada. E aí, suas palavras finais, Daiane, pra gente finalizar. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, pela confiança de me trazer aqui. Estou muito feliz, muito grata. Agradeço imensamente pelo nosso encontro, Aju. Por estarmos juntas, por estarmos presentes, por estarmos compartilhando. E ao final de tudo, é sobre isso. É sobre isso! Sobre os encontros. Muito obrigada. Muito bom. Gente, então finalizamos aqui mais uma live de Conversas com Herer. Quem não pôde assistir, o vídeo vai ficar gravado. Então, uma ótima noite para todas as pessoas que foram passando, que vão assistir. Enfim, um beijo para você, Daiane. Um beijo para todo mundo que está aí. Beijo, Natália. A Natália entrou agora, depois você assiste o vídeo, Natália. A Natália foi uma das entrevistadas aqui. Gente, um beijo, se cuidem, viu? Tchau.